Alô, amigos, amigas, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando aqui pela TV Diário de Itumbiara, mais um Gente do Esporte, nesta noite de quinta-feira, dia 5 de março de 2026. E é claro, véspera aí, digamos, entre aspas, do Dia Internacional da Mulher, se bem que todo dia é o Dia Internacional da Mulher, mas especificamente, por lei, existe uma data específica, que é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mas, como a TV Diário sempre sai na frente, já queremos aqui antecipar a todas as amigas, principalmente as mulheres do esporte, o nosso abraço, nosso carinho, o nosso respeito e os nossos parabéns e, acima de tudo, a nossa gratidão, porque sem elas jamais existiríamos, né? Mas estamos juntos aqui hoje no Gente do Esporte, na TV Diário de Itumbiara, mais uma vez, graças a Deus, ao lado dos amigos, companheiros de trabalho, grandes profissionais do microfone, do esporte, Jair Rezende, Jander Carvalho, Nilson Freire, Reinaldo Nunes lá do outro lado, enfim, toda a nossa equipe, nosso abraço, nosso boa noite. Começando pelo companheiro Jair Rezende, que esteve em viagem, mas já retornou, né, de volta para o batente, assim como a gente. Boa noite, Jair, seja bem-vindo. Boa noite, Lalá, um grande abraço ao Jander, o nosso querido Nilson Freire, um abraço ao Reinaldo. Reinaldo não está falando, mas escutar ele escuta. Com certeza. A audição vê tá também, boa, né? Hã? E está vendo. A audição e a visão estão bem, graças tá a Deus. 100%. 100%. Um abraço a ele e endossa suas palavras aí, né? Mesmo na véspera, queremos cumprimentar todas as mulheres guerreiras, né? E muito especialmente quero cumprimentar minha esposa, minhas 3 filhas, minhas netas, né? Todas as mulheres de Itumbiara, de Goiás, do Brasil e do mundo, por que não dizer do mundo todo, né? Todas as mulheres merecem o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa gratidão e os nossos parabéns. Não tem mais a minha Santa Mãe, você também não tem mais a sua Santa Mãezinha, Dona Maria, mas estão lá junto de Deus, né? Com certeza intercedendo por nós aqui também e espiritualmente nos acompanhando em todos os nossos passos, olhando por nós com muito carinho, né? Com certeza. Com certeza. Então, uma satisfação. Estamos mais uma vez aqui neste podcast que já se tornou famoso aqui na TV Diário de Itumbiara, até porque realmente tem uma audiência extraordinária. Nós falamos aqui no programa anterior como meu particular amigo, este grande profissional e essa pessoa maravilhosa que é o Jander Carvalho, né? O esporte realmente mobiliza o mundo. Todo mundo gosta, principalmente o futebol, né? É a paixão dos brasileiros, principalmente, porque o Brasil é hoje a seleção que mais tem títulos, né? Da Copa do Mundo. Então isso nos honra muito, nos orgulha. Sabemos que o nosso país é um país do futebol, né? E é uma alegria estar aqui ao seu lado, ao lado do Jander, do Nilson Freire, o nosso querido Reinaldo, apesar de não estar aqui presente fisicamente, mas está lá curtindo e acompanhando o nosso trabalho também. Lembrando, endossando as suas palavras, lembrando que esse ano nós teremos também a Copa do Mundo, né? Sem dúvida alguma. Vai ser um ano muito movimentado, né? Ano da Copa do Mundo, ano de eleições. Já foi o Carnaval? O Carnaval já passou. Muito polêmico, diga-se de passagem. Né? Mas muito bom. Exatamente. Estamos aqui realmente para levarmos as melhores informações do esporte a todos os nossos internautas, aos nossos milhares de telespectadores por esse mundão de meu Deus, viu, Lala? Maravilha. E cumprimentar também o nosso produtor. Hoje ele vai estar mais como apresentador, né? É um produtor e operador ali daquela parafernália toda. Mas hoje versátil, como... eclético, né? Aliás, o cérebro desse moço é a enciclopédia, né? Um computador. Um computador. Jander Carvalho, boa noite. Boa noite, Lázaro, Jair, Nilson e o presidente do Itumbiara Esporte Clube, uma pessoa onde eu me sinto honrado de estar aqui hoje para poder falar um pouco mais do Itumbiara, que é a paixão da nossa cidade. E com certeza, né, só contribuir que as mulheres estão fazendo diferença no esporte geral, principalmente no futebol. E isso é muito gratificante para quem gosta de futebol. Futebol ele é democrático, futebol é de todo mundo. Como a gente diz aqui no Diário de Itumbiara, o futebol é uma paixão, é um amor enlouquente. E um abraço para o Reinaldo,
Reinaldo, estamos aqui esperançosos com o futebol de Itumbiara, principalmente pela união de todos em prol do benefício. E você vem aí há anos lutando com o Itumbiara e eu tenho convicção e certeza que o seu intuito é de fazer o Itumbiara chegar aonde ele já esteve, com muita transparência, trabalho e principalmente dedicação. Fica meu boa noite aí para todos, em especial para o Reinaldo que está nos atendendo na noite de hoje. Maravilha. Nilson Freire, aquele abraço para você, companheiro. Nós temos hoje um convidado especial. Boa noite. Boa noite. O Lázaro Feliciano, Jair Rezende, Jander Carvalho. Hoje inverti, viu, o Lázaro? Hoje eu peguei aqui a técnica e o Jander pegou a cadeira do convidado, porque o nosso outro convidado está em algum lugar ali entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Muito bem. A participação vai ser online, né? Já está lá. Ó, presidente, o senhor está no Rio ou está em São Paulo? Eu já vou direto com o presidente. Não, que vamos. primeiro tempo é com ele. Tempo, né? Presidente, o senhor está nos ouvindo aí, presidente? Boa noite, vocês me escutam bem? Sim. Beleza, presidente. Perfeito. Doutor Reinaldo, meu amigo, boa noite. Um grande abraço. Ô, Prazer ter Jair, conosco essa Lázaro, noite aqui no Jander, programa. Nilson, Jair, Lázaro, Jander, é um prazer e uma honra estar nessa mesa aí com vocês, tá? No momento eu estou em São Paulo, tá? Rio de Janeiro será semana que vem. Trabalhando muito, né, presidente? A gente quer agradecer o senhor. Não é fácil o senhor nos conceder esses 30 minutos aí. Então vamos. Primeiro tempo é com o senhor, 30 minutos. Vamos ouvir mais. Já vamos direto com o nosso comandante aqui, o Lázaro Feliciano, para as primeiras perguntas. O senhor já quer apresentar? Comanda aí, Lázaro, vai daí. Tá certo. Presidente, é um prazer estar com o senhor nessa noite aqui. Aliás, esse momento tão esperado por uma Itumbiara inteira e automaticamente pelos torcedores do Itumbiara Esporte Clube, a sua presença, a sua participação hoje para a gente falar do futuro do Itumbiara Esporte Clube S.A. O senhor disse que está em São Paulo. Eu já vou começar o seguinte, presidente. O senhor está em São Paulo na captura já de jogadores para formar o elenco do Itumbiara Esporte Clube? Ô, Lázaro, mais uma vez é um prazer falar com vocês, né? Diariamente nós somos procurados, tá, por empresários, representantes de atletas que querem oferecer os seus, né, profissionais para que joguem pelo Itumbiara. Nós temos um clube tradicional, uma camisa forte, né? Desde que nós assumimos em 2019, né, a gente assumiu uma trajetória de recuperação, veio a pandemia, tivemos aí os entraves normais, né? Nesse período, e continuamos na busca de reestruturar, né? Desde que nós assumimos o clube, depois com a aquisição em 2021, nós tivemos o compromisso de nunca deixar o Itumbiara, os gigantes, fora de competição, né? Então, houveram as especulações, o Itumbiara acabou, o Zé Gomes morreu, foi sepultado, né? E eu sempre estive à disposição de todos que quisessem se reunir, né, e contribuir ao redor do clube, sem vaidade, né? O importante é mantê-lo em atividade, né? Então, a gente está dentro de um planejamento. Eu gostaria de externar aqui a minha tristeza, né, do ocorrido aí com a família do prefeito, com o Thales, né, que era um amigo nosso. E naquele dia, né, nós iríamos confirmar a participação nas categorias de base. Eu acordei às 5 horas da manhã com essa notícia e imediatamente nós resolvemos, até em respeito, né, no momento que o município, nós comunicamos à federação que não iríamos participar nesse primeiro semestre, né? Mas, vida que segue, Deus possa confortar o coração deles, né? Exatamente, não é a menor dúvida. O companheiro Jair Rezende, à vontade. Presidente, hoje participando aqui conosco nesse momento tão esperado e aguardado pelos nossos telespectadores, bem como pela torcida do Itumbiara Esporte Clube, por uma cidade inteira. Sem dúvida, um time que nós amamos, né? Uma camisa muito respeitada, muito pesada do futebol de Goiás. Itumbiara tem uma história, né? Não só em Itumbiara, mas nacionalmente, até internacionalmente, porque tivemos o prazer e a honra de sediar aqui o retorno, né, do Ronaldo Fenômeno ao futebol.
e foi um jogo histórico, inesquecível, que mais de 150 países do mundo pôde assistir. Eu gostaria de perguntar ao presidente. Presidente, nós sabemos que não faltou dedicação, trabalho, vontade, né, para conseguir o objetivo de devolver o Itumbiara à elite do futebol de Goiás, durante esse tempo em que o senhor e toda a diretoria assumiram o Itumbiara Esporte Clube. Depois dessa experiência, presidente, é claro que a experiência ela vem, é um aprendizado. A gente está sempre ganhando experiência, né? Temos que realmente colocar na balança os erros e os acertos. O que pode mudar no Itumbiara, nesse novo Itumbiara que o senhor pretende colocar em campo para disputar a terceira divisão e fazer com que o Itumbiara, né, possa realmente escalar essas divisões? O ano que vem, quem sabe, disputar a segunda divisão e retornar, quem sabe, em 2028, Exatamente. a divisão de elite do futebol de Goiás. Qual que é o trabalho que está sendo feito agora? Qual a experiência que vocês tiveram durante esses anos que vocês estão à frente do Itumbiara, presidente? Ô Jair, primeiro eu gostaria de colocar de forma bem humilde, né? Nós já atuamos no futebol há mais de 20 anos, né? Com investimentos, com gestão, com administração. E a Soccer Star, né, que hoje é propriedade do Itumbiara Esporte Clube, ela é especializada em formar atletas, né? Nós passamos com alguns clubes, uma das negociações mais notórias que nós tivemos aí foi a venda do Rômulo para o Palmeiras, né? Um atleta que foi formado dentro da Matonense. Durante 3 anos que nós tivemos ali, com reforma de estádio, reforma do centro de treinamento, alojamento, né? Nós conseguimos revelar 14 jogadores, né? Que hoje estão aí jogando tanto no Brasil como no exterior. Quando nós assumimos em 2019, o clube estava na segunda divisão, né? Acabou a gestão do presidente Raul, nós assumimos em abril de 2019, fizemos um investimento na base, fomos campeões sub-17, inclusive com um atleta que só não foi negociado para o Bayer Leverkusen por causa da pandemia, né? E fomos vice-campeões sub-20, porque no entendimento, na nossa visão de empresa, a riqueza está na base, né? O Jander tem esse conhecimento, e os clubes que vivem do profissional são aqueles, ou são apoiados por prefeituras, né? Ou por grandes empresas, está aí o Palmeiras, né? Quem controla hoje o Palmeiras é a Crefisa, é o grupo, né, da Leila, e assim, no ano político você tem recurso, né? No ano que não tem, a não ser que esteja agregado um político a ele ali, foi assim o Itumbiara, né? Dentro desse relacionamento, alguns patrocinadores sempre aconteceram. Isso não é só em Goiás, isso é no Brasil inteiro. Então, quando nós assumimos o clube em 2019, a gente procurou agregar toda a cidade. Veio a pandemia, né? Nós fizemos um investimento, até o Idemar foi comandando os clubes, voltamos para a primeira divisão. E aí, a partir dali, começamos a ter uma série de problemas, né? Um passivo que persiste ainda de 4 milhões de reais, e toda hora, a imprensa não sabe disso, mas o ano passado nós tivemos 4 transfer bans, né? E nós fomos resolvendo com a técnica jurídica, né? Então, hoje, você pode observar, já desde 2018, 2019, a presença da torcida no estádio, que paga o ingresso, ela é muito pequena, né? Aí pode-se falar assim, mas eu não tenho um time de qualidade. O time tem que buscar resultado, né? Desde a pandemia, desde que nós assumimos, nós mantivemos sempre uma categoria de base, ou 2 ou 3, disputando, e o profissional, né? Em 2021 foi o nosso maior investimento, né? Tanto na comissão técnica, como atletas, né? E, infelizmente, o resultado esportivo acontece para todo mundo, né? Em 2022, jogamos em Bom Jesus. Eu assumo a responsabilidade de um primeiro turno horrível, né? Muito ruim tecnicamente, né? A comissão técnica não conseguiu dar liga
né, ao grupo. Depois nós trouxemos o Palhinha, né, que tentou a reação, mas também você jogando fora, sem a torcida, fora da sua casa, é difícil, né? Quando Caímos para dando a liga, terceira né, divisão. presidente? Às vezes não dá liga, né? Você vê, tem clubes aí que fazem grandes investimentos e simplesmente não acontece. 2023, nós começamos a voltar para o JK, né? Nós tínhamos feito um planejamento de disputar o campeonato com atletas formados na base, eles tinham já feito uma pré-temporada. Depois nós tivemos uma participação do deputado Daniel Agrobon, trouxe alguns atletas, trouxe um treinador, novamente não deu liga, foi uma atuação muito modesta, né? Em 2024, eu convidei o Henrique, treinador, né? Que fazia um trabalho de formação lá no Rio de Janeiro, no Tigres do Brasil, e eu falei, olha, nós temos um time sub-20 campeão, temos alguns atletas formados dentro da nossa estrutura e hospedados, né, treinando em Buriti Alegre, né? Nós agradecemos lá o prefeito Dedé, na época, que nos apoiou, né? E nós chegamos num terceiro lugar heróico, né? Por pouco nós não conseguimos o acesso. Então, trabalho bem administrado, atletas motivados, Bem né? melhor do que nos anos Motivados, anteriores, né? bem melhor, né? Atletas de qualidade, né? Em condições ruins de estadia, né? O município lá ficou 4 dias sem água, né? E aí as declarações, imprensa, tal, não, o clube não tem água, não, mas a gente trabalha dentro de uma realidade, né? E esse ano que passou agora, 2025, eu fiz uma reunião no Rio de Janeiro com o Henrique, falei, Henrique, olha só, nós temos esse grupo de atletas, que é um grupo de qualidade, tá? A gente pode fazer, né, manter a base do time, Nós estamos indo por 6 meses para o CT, né? Em 6 meses você não consegue fazer a reforma estrutural que você deveria fazer, né? Porque nós temos que ter visão de longo prazo. A recuperação do gigante é um projeto de longo prazo. Não podemos vem um político, vem uma empresa, coloca o dinheiro, daqui a 6 meses está resolvido. Não é isso. Não é assim que vai funcionar. É uma recuperação de longo prazo. Tanto que nós estamos fazendo esse investimento já praticamente há 7 anos, né? Então, o ano passado, realmente, foi a pior campanha. Nós temos uma fundada suspeita, né? Eu estava assistindo o jogo Flamengo e Madureira, né? E aí o Flamengo ganhou de 8-0. Né? Você começa a ver, inclusive nas ligas maiores, né? Série A, Série B, goleadas, né? Que não condizem com Causa o alguma momento do estranheza, né? jogo. Causa estranheza. Então, nós estamos em curso de uma investigação de possível manipulação, é uma fundada suspeita que nós temos, né? E confirmada, nós já comunicamos à federação, iremos entrar com a queixa-crime, né? E aí caberá às autoridades policiais investigar e apurar, Eu estou né? dizendo Mas exatamente pelos placares elásticos, né? pelos Nós placares, tivemos nos últimos jogos. ó, eu vou pegar um exemplo, do jogo Bom Jesus e Tubiara. No primeiro tempo, salvo engano meu, nós estávamos perdendo de 1-0 ou tomamos o gol no finalzinho do primeiro tempo, né? O João Daniel era o treinador. Nós, para terminar o campeonato, porque quando nós suspeitamos, né, de uma possível, né, ação de manipulação de resultados, né, e quem estiver me ouvindo aí, o problema é deles, né? Nós tivemos um movimento de atletas que foram embora, né? Então, para preservar o nome do clube, né, nós mantivemos o clube em campo. Eu poderia simplesmente desistir do campeonato, tomava multa de suspensão de 2 anos.
Eu liguei para o João Daniel, que assumiu o profissional, Terminou e com a falei assim, olha, garotada, né? eu preciso de 6 jogadores aí da tua base que a gente possa profissionalizar para cumprir o regulamento, Uhum, né? E uhum. os que ficaram estavam lesionados. E você observar, quando começou o segundo tempo do jogo do Bom Jesus, nós tivemos uma ação da arbitragem logo no início do jogo. E ali a coisa desestabilizou, né? Então, assim, o time terminou com integridade, com honra, respeitando, apesar, né? Fomos jogar lá contra o Pires do Rio, né? O ônibus não pôde comparecer, pegamos uma van, chegamos lá, os atletas lesionados, com a perna presa, e deu no que deu, né? Mas, assim, hoje, como é que nós estamos? Tá? Nós iríamos fazer a base no primeiro semestre, em razão do ocorrido e até por respeito, resolvemos suspender, né? Respeitamos quem manteve, né? Que tem seus compromissos. Estamos fazendo um planejamento para vir, né? No segundo semestre, com pelo menos uma categoria de base, provavelmente sub-20 ou sub-17, né? E um profissional à altura de nós disputarmos o acesso. Tá? Exatamente. Nós Para estamos passar para os conversando. companheiros aqui, porque eles também querem Então, questionar, fazer alguma pergunta, só uma pode última fazer. pergunta para o senhor. Pelo fato de a diretoria não ter que preocupar agora com as categorias de base, todas as atenções estarão voltadas para o profissionalismo, para a equipe profissional do Itumbiara. O senhor acha que Isso. com isso vai facilitar um pouco para a diretoria montar um time mais competitivo para tentar o acesso ano que vem, presidente? Olha, o nosso time do ano passado era o mesmo de 2024. Era um time competitivo, mas, infelizmente, nós passamos por alguns problemas, né? E a contratação de 3 atletas, que eu fui contra, né? Mas a pedido do treinador, nós acabamos com essa campanha aí, pífia, né? Mas, assim, nós sempre trabalhamos com planejamento, tá? Se nós temos R$ 500.000, o time vai ser montado dentro desse planejamento. Se nós temos 1 milhão, vai ser dentro desse planejamento. Nós estamos conversando com um grupo, com negociações bastante avançadas, né? Vamos dizer assim, da região do sul de Goiás, né? E acreditamos que mais ou menos 30, 35 dias nós já vamos ter um planejamento para que a gente possa vir com uma equipe, porque não é só a equipe, né? Atleta, ele se alimenta, ele tem que estar bem hospedado, ele tem que ter uma boa estrutura de treino, de transporte. Então, é isso que nós queremos fazer para poder alcançar esse acesso. E como eu digo, não é um projeto só para esse ano, né? Essa negociação que nós estamos fazendo é um projeto para devolver o Itumbiara às competições nacionais. Tá? Maravilha, presidente. Companheiro Jander Carvalho, fique à vontade. Presidente, novamente é um prazer falar com você. Prazer todo meu, Jander. Quando a gente fala de planejamento, tem como não falar de orçamento. Então, do Itumbiara com 20 um semestre, eu confio muito que essa base é o caminho para a gente ter com que o futebol e possa conseguir alcançar os objetivos da empresa. Pensando nisso, eu gostaria de saber do senhor, existe já um orçamento, parceiros, o senhor foi procurado por alguma empresa ou, novamente, a Soccer Star vai estar, né, novamente retirando todos os recursos do seu caixa para estar investindo no Itumbiara? Porque é caro, né, presidente? Às vezes as pessoas pensam que é só colocar o time dentro do campo. Por trás da cortina, por trás do todo, existe toda uma estrutura que custa muito dinheiro. Futebol não é barato, mesmo na terceira divisão. E a gente vê aí pouco apoio, né, na questão financeira do poder público e até mesmo da própria federação. Como que o senhor vê esse orçamento para o segundo semestre para o Itumbiara Esporte Clube? Olha, Jander, eu vou tentar, porque nós temos aqui um limite de tempo, vou tentar falar rapidamente. O ano passado, né, o ano retrasado, nós, no momento do Conselho Técnico, foi mantida a fórmula anterior,
né, de grupos. E aí você pensa bem, o Cerrado, né, nosso co-irmão, investiu quase R$ 1 milhão na sua equipe e saiu na primeira fase. Como é que você resolve isso? Né? Então, o Itumbiara foi precursor, né, do formato que foi a competição do ano passado, porque você tem 10 rodadas, 11 rodadas. Ok? Joga todo mundo contra todo mundo e ganha o melhor. Ganha o melhor, ganha o mais forte, que fez mais investimento, mas pelo menos você tem uma competição justa. Né? No Conselho Técnico desse ano, nós iremos bater nesse formato, que é o formato ideal. Você vai mal 2 rodadas, você tem como se recuperar. Né? Então, hoje, nós, desde 2019, tá? Em 2021, ainda durante uma pandemia, nós gastamos 1,5 milhão e fomos rebaixados. Né? Então, você não faz uma temporada sem R$ 500 mil, pelo menos, tá? Para uma categoria de base e a categoria profissional bem modesta. Né? Você trazendo atletas que queiram uma vitrine, alguns que estejam ali dentro da visão do projeto, né? Como foi em 2024. Então, falar assim, nós tomamos uma decisão, eu e minha esposa, ela já foi presidente, ela brinca comigo, né? Eu sou a presidente do acesso do título e você do rebaixamento. Né? Mas nós temos um excelente relacionamento de marido e mulher, somos parceiros, e nós chegamos a uma conclusão esse ano, que é um momento de a gente dar oportunidade a um novo grupo, até mesmo na função de presidente. Tá? Uma pessoa que consiga fazer uma interlocução na cidade, com os empresários, porque quando eu cheguei aí, em 2019, eu fui abordado por vários empresários, e eles falavam assim, ó, nós não gostamos e não admitimos dinheiro público em clube profissional. E eu falei, você vem comigo, né? E nós não vamos utilizar recursos públicos. E tem sido assim até hoje. Né? Desde 2019, o Tumbiara tem se mantido ou com resultado, ou sem resultado, sem dinheiro público. Né? Então, porque eu entendo que o recurso público tem que ser da educação, né? Da saúde, e outras, né? Assistência social. O esporte está envolvido, mas o esporte deve ter um investimento, não político, mas para formar a juventude ali. Né? Porque cada atleta que você tem, às vezes, numa escolinha, é um que você está tirando da linha da violência. Com certeza. Né? E a droga está em crescimento escalado, né? E a violência está espalhada aí no país. Então, é o nosso pensamento. Então, esse grupo que nós estamos conversando, né? Nós estamos ajustando o orçamento, tá? O que poderá ser investido ou não, porque nós não contamos com bilheteria de estádio, né? De jogos. Cada jogo é um prejuízo de R$ 10 mil. A gente no comentou JK isso, hoje, presidente, no podcast passado, né? A média de público do Itumbiara é muito baixa. O torcedor fala que ama o Itumbiara, mas na hora de ajudar, ingresso de 10, não 20 ajuda. reais, eles não vão. Que amor Aí tem esse, uma, né? aí tem uma meia dúzia que é apaixonado, que ainda tumultua mais ainda, porque acha que nós somos culpados. Né? A gente está tentando manter ali o clube vivo. Então, eu acredito que nos próximos 40 dias, né, que nós já estamos em março, o Conselho Técnico é em maio. Então, nos próximos 40 dias, nós vamos definir isso. Né? Nós temos que definir estrutura de treinamento, estrutura de transporte, comissão técnica, né? Fornecedor de material esportivo. Tem todo como você falou, existe todo um circo armado, né? Todo um bastidor que o torcedor não quer saber. Ele quer pagar R$ 10 ali e o time dele ganhar. Né? Mas era justamente isso, presidente, era justamente isso que o torcedor e o telespectador que está nos assistindo agora queria ouvir do senhor. E nós também. Nós queríamos também ouvir do senhor. Quando é que esse novo projeto agora para 2026 começará, né, a ser desenvolvido, colocado em prática para que, quando chegar a competição, o time já está praticamente pronto, campo de treinamento, diretoria,
Isso, o Lázaro. comissão técnica, departamento médico, enfim. Era isso que nós queríamos ouvir do senhor. O que é o principal agora, Ah. tá? Nesses próximos 40 dias, né? Uhum. Primeiro, a gente precisa, eu trabalho nisso, né? É. Dar uma estabilização jurídica ao clube. Ok. Primeiro ponto. Uhum. Você observe que quando nós adquirimos o clube, nós transformamos em sociedade anônima. Uhum. Correto. Ainda temos uma SAF. A Napolina virou SAF, nós, né, a Atlético Goianiense SAF, nós temos essa SAF guardada. Ok. Por quê? Se nós criarmos uma SAF hoje sem sanear, sem ter uma direção, nós vamos ter dois problemas. Né? Então, o Itumbiara, clube empresa, vem se organizando, vem buscando, tratando o passivo, né? Para que a gente possa lançar um projeto novamente de recuperação viável. Sim. Né? Então, esses 45 dias, o que nós estamos discutindo? Estabilização jurídica para os próximos 3 anos, Uhum. uma nova diretoria com provavelmente um presidente da região. Ok. Tá? Ok. Eu ficaria como presidente do conselho, é um órgão de administração, mas é consultivo à diretoria, né? A contratação de um gestor profissional financeiro. Eu não gosto de mexer com dinheiro, não me dou bem, entendeu? Com dinheiro. Eu tenho uma filha que você dá uma nota de R$1 para ela, ela pega na pontinha porque ela diz que tem nojo, entendeu? Então, sanear, né, algumas contas que ficaram aí desses últimos 7 anos, mas não são grandes, né? É coisa irrisória, a gente vem pagando toda semana, e definir, primeiro, quem vai ser o comandante da comissão técnica. Positivo. Precisamos de um comandante que entenda que o clube precisa de resultado. Ok. Né? Uhum. Segundo, um gerente, um diretor de futebol da nossa confiança Positivo. que navegue no mercado. Né? Uhum. Nós temos até um nome, mas eu não posso falar aqui agora. Pode divulgar na TV Diário aqui, presidente. Só Catalão que está nos assistindo nesse momento, viu? Vereador de Catalão. Tá ótimo. Não, tá ótimo. E o Nilson sempre quanto aos fala, atletas, o né? Diário de Itumbiara é o canal oficial do Itumbiara Oficial do Esporte Clube. Itumbiara. Então aqui só pode divulgar o nome, viu? Não, mas tá certo. Mas aqui é uma questão ainda... Não, claro, a gente entende, a gente entende. Que exige uma privacidade, né? Tá certo. Então, e quanto aos atletas, né? Você tem atletas que atuam nas divisões, ele tem que ter a visão do teu objetivo, né? E você pode trazer atletas de qualidade aí, que a gente tem as conexões, para você ver o ano passado, para poder terminar, né, a competição, nós recorremos a alguns atletas, né, já de idade, lesionados, para compor o time ali. Uhum. Né? E eles foram xingados, execrados e tal, mas eles estavam ali cumprindo o time em campo, né? Para a gente não ser excluído da competição, dado aos acontecimentos. Entendeu? Então, eu acredito que nos próximos 40 dias a gente já tenha esse planejamento fechado, o projeto a ser anunciado, né? E o Conselho Técnico no finalzinho de maio, salvo engano meu, junho, e aí a gente já começa a fazer esses trabalhos aí. Tá? Maravilha. Maravilha. E eu Nilson conto Freire. com o apoio da imprensa, hein, de vocês aí. Opa, estaremos lá, presidente. Nilson Eu Freire. não, em Itumbiara. Eu já conto mesmo que eu tenho uma grande amizade com vocês aí. Né? Nilson Freire. Nós queremos agradecer ao presidente por ter dedicado esse tempo, né? Como combinado, 30 minutos. Ele parou lá seu trabalho, né? Reservou essa meia hora de agenda. A gente agradece o senhor tendo novidades. Estamos aqui todos aguardando para anunciar essas boas novas, porque todo mundo aqui é apaixonado pelo futebol, por Itumbiara. E a gente sempre na esperança que essa temporada seja a melhor de todas. Presidente, obrigado aí por ter atendido a gente no nosso podcast. Ô, Nilson, eu quero agradecer o Zander, o Lázaro, o Jair, que vocês são meus amigos, tenho uma honra muito grande desse relacionamento. Você nem se fala, né? Eu lembro que quando nós compramos o clube, você foi o voto contrário. mas ficou só, né?
Mas, assim, graças a Deus, tá? Nós estamos aqui. Que Deus possa abençoar vocês, a grande torcida de Itumbiara, o município de Itumbiara. E à medida que nós formos evoluindo, Nilson, eu te aciono aí e a gente volta aqui nesse canal maravilhoso. Tá? Bom, presidente, muito obrigado. Vai daí, Lázaro. Ok, Pra gente presidente, preparar forte Deus abraço, abençoe, hein? Muito obrigado, Tá? obrigado. Vou com outro Até daqui compromisso 40 aqui. dias, se Deus quiser. Nos falamos. Fica com Deus. Até Amém. logo, Jânio. Um abraço, Um Reinaldo. abraço. Abraço. Aí, portanto, a participação do nosso Reinaldo Ô, Lázaro, Ah. novamente, hein? Júnior. Novamente, Ah. o Diário de Itumbiara traz a notícia mais Em primeira mão, né? primeira, Primeira mão, e a mão, mais primeiro quente. órgão de comunicação, Olha para o você Diário ver, de Itumbiara. olha para você ver pontos importantíssimos que ele falou. A estruturação de um clube passa pelas categorias de base. E ele pôde ver isso em 2019, em Itumbiara campeão 17 e 20. Uhum. Ele falou também, daqui 40 dias a gente efetiva um plano de trabalho para reestruturar o Itumbiara Esporte Clube. E ele está abrindo mão da presidência do Itumbiara Esporte Clube para uma nova diretoria, onde ele vai assumir uma outra função para que isso se concretize. Ou seja, o Reinaldo deixou bem claro aqui que realmente o Itumbiara vem diferente esse ano, estruturado. Deve ficar na E- presidência do conselho. Né? Isso, do conselho. E ele ainda complementou. É um treinador que conhece de futebol, um treinador que tem relacionamento, mais importante, um gestor do futebol. Importantíssimas as informações que o Reinaldo Claro, era Aliás- o que a gente esperava isso já há algum tempo. Né? Falar em Né, Jair? relacionamento, sem dúvida alguma, o doutor Reinaldo Júnior, ele é um advogado renomado do Rio de Janeiro, Então. já participou, foi diretor do Vasco da Gama, tem Então. muito conhecimento, um cara muito relacionado no Rio. Tem pedigree. Tem muita influência conhecimento, no futebol, não né? só do Rio de Janeiro, mas a nível nacional. E o que me parece que, a partir de agora, 2026, me parece que a coisa será mais bem organizada. Tal É o qual que a gente espera, ele né? mesmo Lázaro? disse, ele mesmo disse, né? Com os pés no chão. Porque no princípio foi meio assim, na emoção, aquele negócio todo, e nada se resolve com a emoção, e com a razão. Sim, e Né? futebol custa Parece caro. que agora Exatamente. a diretoria pretende nomear as pessoas certas, É, no lugar certo, era né? isso que- cada um assumindo as suas responsabilidades para que a coisa possa E estar nos certa. programas anteriores, nós cobramos isso aqui. Foi. Nos programas anteriores, nós cobramos isso, né? Então, pelas palavras do Reinaldo Júnior, do presidente, a gente pôde perceber que ele está muito tranquilo, né? Muito leve, sereno, sabedor do que foi no passado, que ele contou aqui uma história do que aconteceu no passado, Sim. e esperançoso do que pode acontecer agora futuramente, né? Mas com os Tem pés no esse chão. compromisso, né? Eles É. têm esse compromisso Ele com a sabe população o do tamanho Itumbiara. da cidade, a grandiosidade da cidade de Itumbiara, o nome que o clube leva, né? Tradição O que carrega, O peso da camisa. o peso a da tradição que o camisa. Itumbiara tem, né? Exatamente. Campeão exatamente. goiano, time de muitas glórias. Né? Certo. O tempo foi curto, a gente poderia entrar em outros detalhes também, nessa parte burocrática, né? Por exemplo, com apoios. Apoio do poder público, apoio da classe empresarial da cidade de Itumbiara, tal qual o Goiatuba tem. Me parece que 70%, né, para manter o clube do time do Goiatuba, parece que é a classe empresarial que colabora. Uma Né? parte também é da prefeitura, né? Exatamente. Uma subvenção da prefeitura. Me parece que lá em Goiatuba é 30% da prefeitura, o apoio logístico, óbvio, né? O apoio logístico, ou seja, financeiro também. campo de futebol, né? A estrutura transporte, alimentação, essa coisa toda que a gente sabe. E 70% em Goiatuba é da classe empresarial. Aliás, são várias prefeituras que fazem isso hoje no futebol, né? Pois é. No interior, principalmente, onde as dificuldades são maiores para administrar futebol, tocar futebol. Então, E mais- o que a gente pôde perceber nas palavras dele, E Jean. mais do que nunca, né? Ele veio e crivou, né? O Itumbiara vem com o profissional, vem com a categoria de base 17 e 20. Isso é importante para nossa região. Esse é o fortalecimento que a gente precisa. De um planejamento. A gente está falando de 40 dias. E isso pode acontecer com um tempo menor. E uma outra coisa que eu fiquei bastante atento é que ele passou, né, para os telespectadores e para nós que estamos aqui, é que ele realmente está com um pensamento voltado para fazer o Itumbiara grande. E quando a gente fala de 2028 estar na primeira divisão, passa por 2026. Então, 2026 é um divisor de águas, né? Eu acho aí,
para o futebol da cidade de Itumbiara. Mas você que tem Itumbiara. experiência, na montagem de times de futebol nas categorias de base, você sabe que não é fácil também, né? Por exemplo, para montar o Itumbiara Esporte Clube, vai ter um olheiro. Alguém Mas vamos lá. Imagina só. para montar esse plantel. Perfeito, Lázaro. Imagina só. Ele fala em trazer um treinador que tenha o entre, né? E sai de todas as equipes. Vamos dar um exemplo, né? O próprio Bom Jesus, né? Que montou um elenco a partir da contratação de um treinador. Começa por aí. Então, um treinador renomado, um treinador que conhece o futebol goiano ou as outras regiões, ele já tem entrado para os jogadores. Por exemplo, hoje, se nós for falar no estado de Goiás, se a gente falar, o Fabrício Carvalho vai ser o treinador do Itumbiara Esporte Clube. Ele já vai ter uma gama de jogadores aqui do estado de Goiás que podem vir junto com ele. Se a gente for falar de outros treinadores, Vladimir, se a gente for falar de outros treinadores que são do estado de Goiás, o próprio treinador já é o primeiro que dá credibilidade no futebol. Você tocou num assunto muito importante com o Jander, é o seguinte, as categorias de base. Assim. A diretoria tinha essa preocupação. Hoje, Lazinho, é claro que você também vive futebol, você que rádio há tantos anos, o Nilson Freire, né, Macaco Velho, o Jander, você fala. Hoje as categorias de base, todas elas têm status de time profissional. Claro. As crianças são vaidosas, né? Não, é sub-11, é sub-17. Aí essa preocupação da diretoria de Itumbiara era muito grande com essas categorias. Ele revelou aí. O nosso objetivo principal era revelar jogadores. É o nosso objetivo. Nós já fomos aí com esse propósito, com esse objetivo de revelar jogadores. Agora nós vamos ter uma preocupação única. É claro que ele falou, não podemos deixar sem nenhuma categoria de base. Vamos ter pelo menos uma ou duas categorias de base. 17 ou 20, né? Exatamente, 17 ou 20, uma categoria de base eles vão ter. Mas a diretoria agora vai voltar os olhos somente para o Itumbiara, só para a equipe profissional. Concordo plenamente, até porque é SAF. Exatamente. E a SAF, Ele não é SAF ainda, né? Ele é SA. Aliás, perdão. E ele deu uma explanação muito grande quando ele fala assim, ó, o Itumbiara é SA. A gente ainda não... É uma sociedade anônima. Nós não usamos a cartada de CESAF. Por quê? Porque a gente pode criar um outro problema. E aí ele ainda lembrou. Ele falou assim, ó, e o Nilson foi voto contrário quando ele adquiriu o Itumbiara. Só uma perguntinha para você, Jander. O Itumbiara, né? tinha 4 categorias, né? Disputando. Sim. Isso. 4 categorias. É administrar 4 clubes. Não, 4 tipos de futebol. É trabalhoso. Trabalhoso. Você tem treinador, comissão técnica para as crianças, né? Os jogadores de sub-11, sub-15, sub-17. Quer dizer, cada comissão técnica para as cadeiras. Não é uma comissão para tocar todas as categorias. Mas ele tem que montar uma base para lá na frente ter retorno. Exatamente. Nilson Freire? Pois é, Lázaro. Eu vou entrar aí na discussão agora, nesse segundo tempo. Falou em categoria de base, mexeu com você, né? Ninguém tomou cartão aqui agora. Primeiro, eu quero valorizar o pessoal que está acompanhando a gente. Opa, aqui. isso é importante, muito bom. O Arnaldo Oliveira está lá meio chateado, mas está acompanhando, né, Arnaldo? O Paulo César, que foi campeão sub-17, vice no sub-20, e ainda tem esperança que vai dar certo. O Paulo César está acreditando. Amém. É o PC. É, o PC. O Arnaldo Oliveira lá não acredita muito no futuro, não. E o CL Ferreira, viu? Você deve conhecer, viu? Ele falou parabéns pelo debate e um abraço especial ao Jander CL Ferreira. Um abraço. E o Derivaldo também está acompanhando, muita gente acompanhando. E eu falei acompanhando, deixa eu só mandar um abraço pro Cláudio Rodrigues, Claudinho, carinhosamente chamado de Claudio Rodrigues, Onde? que é um grande narrador em catalão. Catalão, Chegamos a Chefe da Catalão, equipe hein? do esporte e vereador de Catalão. Ligou aqui no meu celular, estou acompanhando o programa de vocês aqui, meu amigo de longas datas, nós trabalhamos juntos em Uberlândia, é um grande narrador, uma pessoa realmente maravilhosa. Falei, aliás, terça-feira eu vou em Itumbiara, vou passear aí e tal, já marcou comigo na terça-feira, vai estar aqui em Itumbiara. Então um abraço aí pro Claudinho, muito obrigado pela audiência nossa lá em Catalão. Narrador e vereador. Narrador e vereador de Catalão, Cláudio Rodrigues. E outra coisa, ó, só bem, mais um que graças a está Deus. acompanhando, o Cleuber, que foi centroavante do Real Clube, tá lá em Roraima. Roraima. Cleubão. Tá lá em Roraima acompanhando a gente. Um abraço Esse aí, mais Cleuber. um seu é força de expressão, porque lá em Uberlândia o Dero também está. O Dero, o Edmar, o Paulo Moisés, que é seu amigo. E o Então pessoal estão, né? Porque são. E esse mais Itumbiara três. é uma paixão, como o real também, é um amor real, né? É aquilo que a gente tá cobrando, né, Nilson? E vamos aqui enaltecer o pessoal
que faz com humor, né? E fala do Itumbiara, e o Eberton tá ligadão lá, o Eberton Pereira, ele que tem lá, né, no Instagram, o Itumbiara Depressão, né? Itumbiara da Depressão. Com muito bom humor. Né? Briga ali com Goiatuba também dá depressão. Um abraço para ele, todo mundo ligado. E a gente aqui mais uma vez, né, Lázaro? Pioneiro. E eu vou aproveitar, o presidente falou, tem aquela linha, eu votei contrário porque acreditava, mas sempre defendo o presidente porque ninguém quis. Também tem o Zé Gomes antigamente falava, e o Jair Rezende... Você ter votado ao contrário mostrou toda a sua paixão, amor pelo Itumbiara, que você não conhecia. Né? Mas o Jair também viveu esse tempo. O Zé Gomes falava, você tem talão de cheque? Hoje é Pix. O real lá eu vejo. De vez em quando o ônibus quebra, aí o presidente tem que me mandar o Pix na hora. É 3, 4, 5 mil, é difícil. Eu vou tocar um ponto. O presidente já deu a linha. Comissão técnica, jogadores. Sim. A gente sempre volta. Ele falou, olha, não vamos contar muito com o poder público, não. Mas, no mínimo, um campo de futebol arrumado a gente precisa. Não, e praças para treinamento também, tem que ter. Onde vai treinar? Onde vai treinar isso? O time? Acho que esse apoio logístico sempre foi dado ao Itumbiara. A gente espera que nesses 40 dias que ele disse aí, né? A gente espera que isso tudo seja resolvido. Ô, Jair, não, eu vou até... Eu sempre, quando entro, eu causo polêmica. Olha só a dificuldade que foi. 2021 fecha pandemia. Não tem lugar de treinar. 2022, o Itumbiara precisou ir lá pedir o São Cristóvão, que foi proibido de treinar em Itumbiara. Nenhum campo. Olha só como é que tá sendo a vida do Itumbiara. Os campos públicos. Na época foram proibidos de treinar. Exatamente pelo E aí, tá todo mundo ele foi jogar lá na Sul Goiana. E o São Cristóvão arrumou com todo, né? Sim. Depois, ele teve que recorrer a Bom Jesus. Pois é. Teve que ir pra lá. Depois, teve que ir a Buriti. E hoje, Lázaro, eu sempre assim, é com muita tristeza que eu vejo, que eu falo, o município, no mínimo, tem que dar um Goiásinho arrumadinho. Claro. Um JK pronto pro jogo. E nós... CT de treinamento ali. E nós não temos. Então, vai, Jandra, pega aí. Vamos ver o que o marketing é o maior marketing de uma cidade, de um município, é o futebol. Ô, Nilson, e ainda vou mais longe, hein? Ele falou aí, ó, eu tive que enfrentar 4 transfer ban. Explica aí, Jandra, pro nosso. Explica aí pro pessoal. Você que vive o futebol. Muitas pessoas não entendem o que é um transfer ban. Transfer ban é um time que deve, não tem como pagar, tem que negociar, né? Para ser liberado para jogar. Fica proibido de transferir. Fica proibido de não tudo. Pode contratar, não pode vender, não tem pode que pagar a dívida que foi realizada. E aí eu vou mais longe ainda. Isso nós estamos falando de Corinthians, tá? O Corinthians fez a vaquinha virtual para ver se pagava a dívida do estádio. O Corinthians. E a média de público do Corinthians é 30, 40 mil pessoas no estádio. Exato. Eles não deram conta de arrecadar o necessário. 15%. Não arrecadou o necessário. Traz de novo aqui pro Itumbiara. O cara enfrenta 4 transfer ban, né? Ele tem que ir judicialmente, ele gasta, porque não tem como você vai gastar tempo, você vai gastar advogado, você vai gastar um monte de coisa. E aí a gente vai pro estádio. E aí ele mesmo falou, vai meia dúzia que faz barulho, criticando tudo que tá acontecendo. E é um ingresso de R$10. Então, assim, a torcida do Itumbiara, a torcida da cidade de Itumbiara, tem que entender também as dificuldades que o clube passa. Eu não estou defendendo o Reinaldo, não estou defendendo o Itumbiara, eu só estou querendo externar que se a cidade não unir, se os empresários não acreditar, a torcida apoiar, é extremamente difícil fazer futebol. Mas essa colocação sua, esses problemas enfrentados aí nos bastidores, isso veio à tona agora, aqui na TV Diário. Sim. Se você sair pesquisar na cidade, você sabia do problema. Por quê? Porque não procurou pela imprensa para, olha, gente, nós estamos passando por isso, e levar ao conhecimento. E o Jânio falou uma coisa. Mas eu vou falar outra coisa de imprensa, hein? Eu estou há pouco tempo dando os meus comentários, meus pitacos, não sou nenhum tipo de especialista, mas a imprensa de Itumbiara, que existe em Itumbiara para falar de esporte,
é o Nilson Freire, há mais de 3 anos. Não estou desmerecendo os outros canais, mas não tinha nem canal para ir dar a notícia. Por isso que as notícias acontecem. Mas veja bem, em Voltando pleno um Itumbiara pouquinho. Esporte Clube, o Jair estava na Rádio Difusora, o Reinaldo Nunes está na Rádio Difusora, ainda bem. Quer dizer, então não custaria nada naquele momento de dificuldade procurar pelos meninos e falar, olha, gente, a minha situação é essa. Então estou passando ao conhecimento da população de Itumbiara, do município de Itumbiara, da cidade de Itumbiara, e aos torcedores de Itumbiara a real situação. E Quer dizer, agora- isso foi feito assim mais ou menos nos bastidores. Sim. Né? Eu acho que faltou essa Exatamente. coisa mais clara, mais transparente. Agora eu volto aí a um assunto que você falou muito bem. Por exemplo, o torcedor do Itumbiara também é mal acostumado, né, Nilson? Porque no passado, nós tivemos grandes times, enfrentava de igual para igual o Falei Atlético, isso aqui. Goiás, Vila Nova. Tinha isso aqui. timaço, mas tudo passa na vida. Hoje a época, o momento é totalmente E diferente. eu vou mostrar O momento é com outro. esse amor tem que que admitir. o Jair e a torcida reconhece. Eu sou agora sócio do Uberlândia, pago R$30 por mês, assisto todos os jogos, entro como sócio prata, não sou sócio ouro, não. Devo ser no Ouro. futuro e sócio do Real também. Fui conselheiro. É Se ouro. você for prata, eu vou lá para ser bronze. O programa dele lá, pra dessa maneira que é do Uberlândia, eu pago R$30, assisto todos os jogos brasileiros, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro. E eu vou te mostrar um exemplo, quanto que é amor pro futebol, como gosta. O Uberlândia não ganhou nenhum jogo no Campeonato Mineiro esse ano. A lanterna. Mas a média dele foi 8.000 torcedores. Foram lá todos os jogos apoiar, reconhecendo, trocou técnico, 1, 2, 3. Isso aí realmente é amor, É né? que eu estou dizendo também, o momento do futebol é esse. Hoje é bem mais difícil do que no passado, né? O que passou, nós temos que realmente viver com a da história. Agora, a realidade é totalmente outra hoje, né, meu caro? Mas eu acho o Jander? seguinte, para você vender o teu peixe, ele tem que estar com sabor. Para poder você vender o prato, o peixe, entendeu? Ele tem que ter sabor. Para você montar, oxalá aqui agora, no ano 2026, né, com esse período aí para trabalhar, correr atrás. Eu me lembro do PC Guzmão, foi quando aqui chegou, né, teve total liberdade de indicar jogadores, né, aquele negócio todo, e foi montando o Itumbiara aos poucos. Eu já era até treinador de time grande, né? até chegar onde chegou. E tinha orçamento também para Pois montar é, time mas aí competitivo. o orçamento A era realidade hoje é outra. do né? município, né? É. Porque os portões foram abertos. Né? Foi um festival. Não se pagava ingresso. Não, os portões Aí você deixa o abertos, torcedor mal água, aquele acostumado. negócio todo. Foi bom demais da conta, mas menor dúvida. Ele levou o nome de Itumbiara, da cidade, do município, às alturas, né? E do clube também. Então, quer dizer, para você oferecer algo para que alguém compre a tua ideia, automaticamente você tem que ter Tem que ter produto. produto De qualidade. de qualidade. Pra você ter retorno. Oxalá Concordo que esse plenamente. período que o presidente pediu aí de 40 dias, eu tenho certeza que lá em São Paulo, onde ele está agora, né, que nos concedeu entrevista, mas eu tenho certeza que lá nos seus... Quase certeza, porque eu não estou lá. Mas ele deve estar, né, Articulando. especulando. Ele está articulando, está especulando. Olha, Fazendo um planejamento. exatamente. Pra dar certo, né? Para chegar aqui e colocar na mesa, entendeu? Aí nós vamos testar se o torcedor vai comparecer ou não. Ganha o primeiro jogo, ganha o segundo, ganha o terceiro. Opa! O Itumbiara parece estar no bom caminho. Passa confiabilidade. Agora, né? começar o campeonato e o time já perdeu Passa a primeira ou a confiança, né, segunda, Nazinho? aí, exatamente. E até a fórmula do campeonato, ele falou da fórmula do campeonato, né? A fórmula do campeonato desse último, aonde foi praticamente ponto corrido, né? Muitos jogos, perdeu 2, 3, já vai lá para baixo lá, complica. Depois, Então, para alcançar novamente, é é complicado. complicado. Então, Muito. assim, eu acredito que esse ano tem tudo para dar certo. Vai ter um tempo maior Tem de tudo pra dar preparação, né, certo. de treinamentos, vai ter Isso. prazo. Quer dizer, depois não tem que reclamar, foi muito em cima da hora, né? Tempo para Pessoal, preparação. Aí, aí que vai entrar E a outra coisa, municipalidade. aqui nós Onde estamos- que vai treinar? E aqui a gente está falando do futebol. Onde vai preparar? A gente tá falando do futebol, nem vamos falar de estrutura, porque depois a gente vai voltar nesse assunto. O Nilson tem razão quando ele fala de estrutura. Eu estive no JK, realmente precisa de uma pintura no JK. O pessoal tira foto, Precisa nem as de fotos uma ficam ampla boas, restauração, né? né? Uma ampla É reforma. muita grana para restaurar ali. E não vai ser o Itumbiara, não vai ser um outro clube que vai Isso. chegar e vai fazer tudo E o isso. seguinte, a casca, que você viu só a Sim. casca. Imagina lá dentro.
Entendeu? Tem questão de vestiário, O tem estádio questão de realmente- cabine de rádio. Talvez até pelo fato de estar na atividade, não ter um clube, né, no momento, para usar aquela. Eu cheguei a dar a ideia, é o seguinte, terceirizasse então. Eu acho, Terceirizasse. eu acho que é um patrimônio do município. Entendeu? Ele não pode ser esquecido como estádio. Lázaro, Tem que ter um pois não. carinho especial, porque afinal de Tem mais contas, alguém aí, Nilson? o estádio é acompanhando? do município, né? E nós só temos os clubes de Tumbiara, né? Perfeito. Que vão usar e eles têm o direito de usar. Eu queria, assim, eu gosto de olhar detalhes, o que acontece, vai acontecendo. Olha só. Vamos jogar bem aberto. Claro, claro. Nos últimos 3 anos, mais de 5 milhões está girando aqui no esporte, ok? Ok. É um tem esse dinheiro. Mais 5 milhões nos últimos 3 anos. É. No esporte geral. Eu vou, uma associação, Aqui no 2 município. milhões e 200. Aham. A Liga, 1 milhão e 200. Outros 500 mil. 500. E eu vi uma imagem hoje, né, essa semana, e vi também o convênio da Liga. Eles conseguem tinta para rede, gol, com emenda parlamentar. Não tem nenhum vereador que gosta do Itumbiara, não? Por que não arruma emenda pro JK? Não é pro Itumbiara, arruma pro JK. Deixar o estádio em condições. né? Arrumaram 35 mil pro bairro Brasília. Beleza. Ótimo. Lá já funciona bem demais. Ok. Comprou tinta, Uhum. rede. Uhum. A Liga recebeu 250 mil. Comprou 100 latas de tinta. Uhum. E por que eles não arrumam o JK? Eu não consigo entender. Arruma a Liga para ter tinta em todos os campos. Arruma pro bairro Brasília. Arruma pra associação mais de 2 milhões. 1 milhão pra Liga. Por que não arruma? Eu tenho uma dificuldade para entender. Há alguma coisa assim que alguém disse que não é para pintar o JK, não é para arrumar o JK, assim. Eu tô com dificuldade de entender isso. Não sei Aliás, no Itumbiara é uma bandeira nossa. porque tem 5 milhões, do tem lá. município, né? Tem 1 milhão e 300 pro arco-íris, 900 mil para usar nos campos, dinheiro federal, 1 milhão e 200 que a Liga gastou, inclusive tá comprando tinta, rede, bola. 300 mil, acho que tá entregando hoje de uniforme para todo mundo aí. Tá entregando. Mas aí eu vou com os Clubes deputados, deputado federal, deputado estadual, vereador. Por que eu vou deixar essa pergunta, se vocês Tá, conseguirem não, eu responder, concordo por com você. que eles não arrumam o JK e o Goiazinho? Boa Eu pergunta. tô com séria dificuldade para entender. Boa Se vocês pergunta. têm a Não, e resposta, outra coisa, me ajuda. E outra coisa, isso aí pode ter, sem dúvida alguma, uma parceria, um convênio com o governo de estado. Basta alguém ter interesse, né? Ir lá conversar, né, com o secretário de esporte do estado, conversar com o governador, pedir essa ajuda, falar, o nosso estádio lá, o município não dá conta de arrumar o estádio sozinho. Eles Vamos fazer uma pintavam o Jardim parceria. Liberdade, foi pintado todinho pela Pois é. antiga agência de esporte. Exatamente. Mas o que acontece? Tem alguma... Não, me explica aí. E o que eu não nosso tô- secretário, você eu falou não isso tô- aqui no programa passado. Eu não tô conseguindo entender, não. Ele é Vocês- conhecido nacionalmente e internacionalmente, que ele é tricampeão do mundo de vôlei, né? Que é o nosso querido Daniel. E aqui, Ô, alguém... que eu alguém- respeito e gosto muito. Ô, Lázaro, Oi. tem mais o Claudinei que tá assistindo. alô, Claudinei. Se alguém tiver a resposta, pode ser da prefeitura, pode ser de Coloca Goiânia. aqui no chat, ó. É. Coloca no chat que a Vocês gente vai sabem ler. por que não arruma o JK e o Goiás? E arruma o bairro Brasília, e vai dinheiro agora pro Arco-Íris, vai dinheiro para todos os times, vai Aliás, eu dinheiro não para a sou contra, Liga. Não, né? Nós não somos É. contra aí para. Cada vereador. Não, tem que Todos mandar merecem. mais. Tem que Merece. mandar mais. Agora eu quero saber quem que não deixa aí pro JK e o Goiás. E por que não pinta a arquibancada? E aqui o trem não é só moleza, não, né, ô Lázaro? Olha, mas a TV Diária é tão democrática, né? Se alguém puder nos responder essa colocação que o Nilson Freire fez, fica à vontade. Né? Fica à vontade, nós estamos aqui. É para ouvir. Essa ok, resposta você... não é só para nós, é para os Não, nossos. Fabrício Carvalho, né, o Jander? É pra cidade. Conhece tudo de futebol, tá assistindo a Fabrício Carvalho, treinador Alô, no Fabrício. Brasil. Aqui a qualidade também do internauta é alta, viu? Não, pois é, por isso que nós estamos aqui justamente representando os nossos internautas e os torcedores do Itumbiara Esporte Clube. Nós somos integrantes da imprensa, mas nós somos representantes da sociedade lá de fora, ou lá fora, como queiram, né? Que não tem essa possibilidade, essa oportunidade de ter um microfone aqui E, aliás, para fazer essas Eu cobranças. tive a honra e o prazer de Essas ser diretor colocações. de Itumbiara há 40 e tantos anos, em todas as diretorias, chegar até presidente, pelo amor que eu tenho pelo clube. O pouquinho que eu me doei, né, ao Itumbiara foi assim, de coração mesmo.
vendendo bingo, viajando, deixando família em casa, todos os finais de semana. Dedicação, Jair. Exatamente. A palavra buscando correta é dedicação. apoio para o nosso Itumbiara Esporte Clube. Entendeu? Isso com muito orgulho. Muito amor também. Eu acredito que com trabalho a gente consegue almejar o que a gente espera. A torcida do Itumbiara costuma dizer, mas eu quero um time de primeira divisão. Mas no momento, a gente ainda está na terceira divisão. Eu vou contar uma historinha bem rapidinho. Se na terceira divisão causa isso tudo, Imagina na primeira, né? Quem está preparado para viver o futebol. E aí o Vampeta, ele, num podcast, ele tá falando que ele foi treinar um time de terceira divisão. E aí ele pegou a prancheta e me parece que o Vanderlei está treinando esse ano. E ele foi dar Vanderlei Luxemburgo. uma palestra e aí chamou o lateral esquerdo dele. Ele falou, ó, vou te explicar o que você precisa fazer. Terceira divisão, tá? Se eu não me engano, na Bahia. Eu quero que você, quando nós estivermos com a bola do lado direito, você avance pelo lado esquerdo, dê opção pro volante. Quando você pegar essa bola, você leva ela na linha de fundo e cruza para trás. Independente do resultado da bola dentro da área, eu quero que você volta pelo meio, fechando a do volante, e você se torne um quarto zagueiro. Para você ter tanto apoio na frente, quanto ter defensivo. Aí falou assim para ele assim, professor, eu não vou fazer isso não. Aí o Vampeta falou, vou ter que bater nele, né? Mas por que você não vai fazer? Professor, se eu fizesse tudo isso, eu não tava na terceira divisão, eu tava jogando a primeira. E o senhor combinou com o adversário? O senhor combinou isso com todo mundo? Com o adversário, porque eu vou fazer isso tudo. Por que eu tô contando isso? É que realmente a terceira divisão são atletas que ainda não têm condição de primeira. Porém, um trabalho bem feito, um trabalho a muitas mãos, traz o resultado para a gente galgar a segunda divisão e depois galgar a primeira divisão. Exato. Então, isso não é o Itumbiara, isso é o futebol. E muitas das vezes o cara quer que o Itumbiara entregue algo que no momento não vai conseguir Mas eu entregar. conheço muito essa situação, mas nós temos jogadores também que já disputou uma segunda divisão, já disputou até uma primeira divisão e volta para disputar a terceira divisão. Sim. Carreira, jogador mais experiente, Claro, entendeu? claro. Isso acontece muito. Claro. Nós, o saudoso Zé Gomes, né? E que a gente chamava carinhosamente presidente eterno, ele falava, ó, para você subir, você tem que montar um time de segunda divisão com jogadores de primeira divisão. 2014 mostrou isso, Bruno Henrique, Exatamente. o Giovani, que tá na Série B. Exatamente. Um dos maiores craques atuando na primeira divisão do estado de Goiás é um dos camisas 10 remanescentes, jogou a terceira divisão pelo Rio Verde, foi pro Paranavaí e voltou e tá no Goiatuba. Daniel Costa. Assim, ó, pra gente que gosta de futebol, ver o Daniel Costa com 30 e tantos anos jogando. 40, já tá chegando. 40, né? Jogando com qualidade e demonstrando o que é um profissionalismo, é o que você acabou de dizer. Esses jogadores fora de série, eles flutuam. E foi o Leandrinho também fez isso lá. Mas eles flutuam. Eles flutuam entre os times, mas times que têm planejamento. Times que têm estrutura. O Goiatuba hoje é exemplo disso. Tá, o meu parceiro Nilson Freire. Um minuto. Nós acompanhamos junto, né, Nilson? Vendo o Ailton Lira jogar no Itumbiara. Danando, você travando lá em Serra, falou: faz o gol, caramba! Pô, nossa, pensei que eu tava impedindo a bola, foi tão perfeito. Mas, quer dizer, a idade que o Ailton Lira tinha, né? Quando falar em futebol, a gente fica. Mas você vê que aqui, primeiro tempo com o presidente Reinaldo Júnior, segundo tempo a gente aqui fazendo a resenha, e já deu 20 horas. E eu quero mandar um abraço ao Everton, né, lá do site Itumbiara, o Everton Pereira, ele tá mandando um abraço aqui pra gente, né? Eu não sou narrador, não sou virei cronista porque não tinha outro, né? Aí, gente, narrador é o Jair Rezende, o repórter aqui. Eu e o Jander, a gente ajuda. Mas foi mesmo, mais ou menos assim, né? Eu cismei, não. Vou ali em Mineiros agora, 600 quilômetros, sozinho, por conta. Vou ali em Pires do Rio, sozinho, enchi o carro, no meio da torcida do Mineiros. Vou ali, fui todos os jogos. Cheguei primeiro do que o Itumbiara lá em Pires do Rio. Quase que eu entrei em campo para completar o time. Mas foi assim, porque a gente gosta de futebol. E vamos continuar gostando. Fala aí do Fabrício Carvalho, Jânio. Quem faz o diário acontecer são as pessoas que conectam nele. Claro, claro. E assim, o Weber, cara, tá aberto o diário, até para que os torcedores, se vocês quiserem estar aqui com a gente numa quinta-feira, vamos programar, vamos fazer um bate-papo, é bom ouvir o torcedor.
as experiências. E fica um abraço aí para todo mundo. E Ó, o Fabrício ainda lembrou. Fabrício, Yuri Tanque, artilheiro do Mineiros na 3ª divisão, destaca Ana Paulino da 1ª divisão. E pode pintar no Goiatuba, viu, pessoal? Olha, o povo quer... olha. Não, e eu quero lembrar um outro. Bom exemplo que ele deu, né? Falou no Yuri Tanque, eu viajei lá em Mineiros para transmitir o jogo sozinho. E aí tinha um japonês no Itumbiara, Show Imai, que voltou pro Japão. Ele se tornou profissional aqui em Itumbiara. Fez o primeiro gol pelo Fez o primeiro gol da vida como profissional em Itumbiara. E lá, como eu falava, né? Criei o... Se tem Maradona Tem em gol? campo, tinha gol. E eu pus lá o desafio Show Imai com Yuri Tanque. O japonês parou o tanque. Ele não Verdade. conseguiu fazer gol com o Foi uma Itumbiara. das Um melhores abraço pra ele lá no Japão. Tá lá no Japão. Finalzinho também aqui, no deixa, Japão, né? deixa eu mandar um abraço pro Rones, garotinho de ouro do Itumbiara, o Marciel, Sim, né, o Edinho, Os irmãos. lá na lanchonete do Edinho. Irmãos. E um abraço Vamos especial passar por pro lá meu daqui a amigo pouco. Edilson, grande barriga, um dos melhores goleiros que já passaram pelo Itumbiara Esporte Clube. exatamente. Era um goleiraço, o Edilson, né, nosso querido Bahia, que hoje trabalha no comércio e numa loja de peças. Edilson, muito obrigado pelo carinho da audiência. E o Galo, né, ex-secretário também, curtindo a gente. Galo, né, o Wellington Valadão, meu amigo Galo, um abraço também. E parabéns aí pelo trabalho dedicado, que você deixou um bom legado do nosso município. Aí como E dirigente vai ficar a fiscal. pergunta aberta. Por que que não arruma o JK e o Goiás? Porque ninguém aqui respondeu e nem no chat. Tem alguma coisa aí, viu? Então, se alguém Volta souber, pro Lázaro. aqui é democrático, não tem problema, né? Se alguém souber, tanto a parte interessada ou a participação de alguém que saiba ou que souberam de onde está o dinheiro. O gato comeu e ninguém viu. O gato Não. Tem 500 mil todo ano. Por que Então, que não aplica? Eis a questão. O que acontece aí? Lá, Lázaro, fomos secretário de Finanças, né? Sim. Vamos até explicar. Vamos tomar mais um minutinho, né, Lázaro? Sim. Você tem o orçamento de Tumbiara, 750 milhões. E aí, o gestor ele coloca lá, eu vou usar 500 mil no JK. Tá lá dentro de 750 milhões. Dentro daquele Mas não montante. usa nem no o campo 500 mil. hipotético, Por tá quê? dizendo. Aí vai gastar. Não, isso aí é o orçamento, arrecadou. Real. Aí o que acontece? Ele pega os 500 mil que tava lá do orçamento no JK e usa outra coisa. Não. Alguém tá falando que não é para arrumar o JK. Não sei se é isso. É. Ou tá esquecendo, ninguém lembra. Aí fica. O futebol é apaixonante, né? E eu- 4 minutos e eu depois queria do fazer outra- Reinaldo queria deixar- e a vontade é ficar aqui, né? Continuar falando. E a audiência tá lá em cima. a audiência Tudo aumentando. acaba. Eu queria deixar aqui outra pergunta, então, já que o Nilson deixou a pergunta dele no ar, se alguém souber, fique à vontade. A pergunta que eu quero deixar no ar é o seguinte: nós poderemos ter duas equipes ou até mais Real e disputando Tumbiara o na campeonato terceira goiano, divisão? na terceira divisão? Ô, Adriano, que tá aí conectado com a gente, vou falar abraço. em seu nome aqui, hein? Olha aí, nós estamos esperando ele aqui também, viu? Hoje falou Adrianinho com... Pimenta. É, o Adrianinho, o Pimenta, né? Que tá trabalhando muito, deve estar chegando na cidade Então deixa ele responder. Pode deixar responder no próximo podcast? Isso, amanhã ou sábado. E semana que vem teremos novidade. O ponteiro do Real tá aumentando. Se vocês passarem lá na rua Rui de Almeida, ali vocês vão ver já um painel de LED com um novo escudo do Real. Ó, Eu vou mandar para o Nilson para depois ele divulgar. A gente Sei. está trabalhando muito e o que a gente pode dizer é o seguinte: nós vamos na categoria 11, 13 e 15 e o ponteiro já passou dos 80% do profissional. E para aproveitar, Lázaro, que e a ele TV falou, Diário vai transmitir Jander. isso tudo? Ô, Lázaro, Não. ele falou, agora a gente pode falar, né? Nós seguramos aí muitos dias, não falou, mas hoje não vamos falar, né? O Felipe, que joga igual o Falcão, assim, o estilo, deixou o Mirassol e foi para o Internacional. E o Jander estava lá em Porto Alegre curtindo esse momento de muita felicidade, Tá né, bem, irmão, Jander? pega aqui Agora na minha pode mão. falar, né, Jander? Depois... Então, Parabéns, paizão. obrigado. É o Filipão. rapaz. Na verdade, a gente ainda vai falar sobre isso com mais detalhes, Sim. mas é gratificante como pai, é gratificante como uma pessoa que ama o futebol, Como desportista. como desportista. O Felipe começou a treinar com 4 anos de idade. Então, assim, se eu citar um treinador aqui, um professor, eu vou ser muito injusto. Aham. Um atleta é feito a muitas mãos. É uma estrutura muito grande para a gente chegar e almejar algo. O Felipe saiu pela porta da frente do Mirassol.
onde o Inter demonstrou interesse e houve uma conversa de clube para clube, como tem que ser feito, da forma justa. E teve aí, nesse meio de tudo, o Adriano Pimenta. Olha que maravilha. Com muita maestria, Fez o meio de campo. fez toda a questão do representante, porque a gente vai aprendendo. O pai, ele vai até um certo momento. Daí para frente a gente tem que colocar na mão de alguém que a gente confia. Certo. E minha família confia no Adriano, tanto é que meu menino viajou no dia 16, na segunda-feira, com o Adriano para o Rio Grande do Sul. Dia 17 era aniversário dele. O Adriano apresentou ele sem a gente confiou tudo no Adriano. E depois de 15 dias a gente foi lá para conhecer a estrutura, ver como que era as condições, as situações. Tanto é que o Nilson sabia da notícia uns dias antes da gente assinar tudo, pedi ele que segurasse, mas o Diário de Itumbiara foi o primeiro a noticiar. Sou grato, tá? E além dessas pessoas que eu falei o nome, existe uma estrutura por trás de coach, de pessoas que estão ligadas a esse projeto, que não é só do Felipe Gabriel, é dos meninos de Itumbiara, é do estado de Goiás, aonde a gente começou num clube pequeno, um clube onde as pessoas são voluntárias, e a gente chegou até o internacional. Acredito que a gente deu mais um passinho, com as graças de Deus, Amém. com as bênçãos da mãe do Felipe, né, que a Luciene, porque sem ela Mamãe nada sempre seria possível. Ela é o alicerce da nossa família. E, de novo, mais um de Itumbiara que pode chegar, né, Que a se maravilha. tornar Já está um num grande clube jogador grande, de né? futebol. É emocionante. Não ganhamos nada, Muito não chegamos no objetivo ainda, mas estamos caminhando, viu, Lázaro? É emocionante. Como também o nosso podcast. O Diário de Itumbiara é pioneiro e vou dizer para vocês, já um dia só na semana já está sendo pouco. O tempo está estourando e a gente tem muito assunto para falar. Vamos estudar, fazer 2 vezes na semana, para a gente abrir para outras pessoas que não são do esporte, para vir Ou dar prolongar depoimento. 1 hora nesse ou programa, prolongar. passar para 2 horas. Aí Vamos para outro dia, porque tem um projeto Do o projeto da equipe esportiva. do Rei. E já começa na semana que vem transmissões Campeonato Goiano de Base. Beleza. Nossa, já Agora- temos a tabela, hein? Vai ter muito futebol. Então na próxima quinta-feira a gente divulga tudo, né? Claro. E obrigado, viu, Nilson, pelo espaço aí para divulgar o Felipe Gabriel. Obrigado, Jair. Tudo certo Lázaro. para você, que E o vamos pai, seguir. para Tem Luciene mãe, muitos outros, para ele. até com uma condição, às vezes, superior, que às vezes não teve a oportunidade. Nós temos que gerar oportunidade. Mas que gerar sirva como oportunidade. exemplo. Exatamente. Eu acho que o orgulho de um pai e de uma mãe em ver o filho realmente ingressando num grande clube como é o Internacional e com um futuro promissor pela frente, sem dúvida alguma, é o mesmo orgulho de um pai vendo o filho receber um canudo aí de médico, de Exatamente, advogado, de uma essa profissão coisa toda, importante, né, Claro, Nilson? essa Acho que é isso aí. Eu vi um tal Realmente, de parabéns a Nilson você, aí, a sua Júnior. esposa, a toda a sua família. Eu vi um tal de Nilson Júnior aí que tudo quanto é concurso que ele vai prestando, ele vai passando, ele vai escolhendo. Parabéns. Puxou quem? Isso aí. E é bom. Ele teve um dia no Itubiara, no treinamento. Aí o sol quente, 10 horas. Ele falou: não, vou estudar e jogo na. E foi campeão lá no Direito, na UF, e agora só fazendo concurso. Maravilha. Tá escolhendo entre Santos ou Bertioga pra ir. Agora ele foi pra Porto Alegre, eu vou pra Bertioga. É isso. Cada um na. Bom demais. Cada um na sua, né? Um abraço, Nilson, meu querido Lalá. O Gabriel, meu sobrinho, filho do Paulo Moisés, ficou em terceiro. Agora no Brasil inteiro. Muita honra, né? Vestibular. Em terceiro lugar no honroso. Brasil. Só fera aqui, Não, viu? só fera, só fera. Um abraço, família de fera. Jander, Lazinho. Vou falar em meu fera, querido deixa eu mandar um abraço pro Nilson Gilvan. Freire. Gilvan. Aqui, o Gilvan é também telespectador nosso, tá lá curtindo. Gente boa demais. O Gilvan, o senhor Pedro, a dona Elisa, a Sueli, curtindo a TV Família Diário. toda, né? É verdade. Muito obrigado, Gilvan. Um forte abraço. Que tenha uma boa noite para vocês aí. Vamos embora? Vamos com Deus, Bora. né? Um grande Abraço. abraço, Jander, a todos vocês. dada. Missão cumprida. Um abraço a todos os nossos telespectadores. Né? E até a próxima quinta, se Deus quiser. quinta-feira. Até a próxima quinta-feira, se Deus Ou quiser. na terça. Vamos lá, hein? Vamos discutir, os hein? bastidores. Qualquer coisa a gente joga na rede social aí pra gente divulgar, tá certo? Um abraço, Cleo, lá em Roraima. O Nilson tempo Freire, todo um abraço. conectado com a gente. E até na próxima quinta-feira. Um abração a todos.